Fala galera, aqui é a professora Graziele Santos, né? Com uma nova videoaula com o tema Nova Ordem Mundial. Sei que vai ser difícil para todo mundo, está sendo muito difícil para mim, né? Nessa época de pandemia. A gente está se readaptando, né, a uma nova forma de aprender, mas com muita positividade, com muita fé. Eu vou fazer o meu melhor para que tudo dê certo para mim e para vocês. Então vamos começar a nossa aula aí. O tema da nossa aula, como eu já falei, é Nova Ordem Mundial. Bom, mas quando a gente fala de Nova Ordem Mundial, a gente tem que entender o significado da palavra Ordem Mundial. O que seria essa Ordem Mundial? Essa Ordem Mundial, ela regula as relações dos países com o mundo, tá? Dividindo essas relações dos países com o mundo de acordo com as zonas de influência de cada país. Antes dessa nova ordem mundial surgir, a gente vai ter a velha ordem mundial, que ocorre de 1947 a 1989, né? A gente for olhar a data aí, é bem no fim da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial ela termina, vários países eles vão ficar quebrados, né? E aí as duas potências que vão surgir nesse cenário vão ser Estados Unidos e União Soviética. Então o mundo ele vai se tornar nesse momento, nesse cenário, um mundo bipolar. O nome Guerra Fria, como ele já disse, é uma guerra sem o uso de armas, é uma guerra ideológica, onde os Estados Unidos ele tenta a expansão do sistema econômico e financeiro do capitalismo e a União Soviética, né, do socialismo. Perdão. Então a gente vai ter aí como a corrida armamentista, né, a corrida espacial, onde a União Soviética, né, o Yuri Gagarin, ele chega na Lua primeiro. Então a gente vai ter essas disputas. Nesse cenário também, os Estados Unidos ele vai criar o Plano Marshall. O que vai ser esse Plano Marshall? É um plano de ajuda financeira para aqueles países que estão quebrados, né, após a Segunda Guerra Mundial. Então, se o país ele fala assim, Estados Unidos, eu aceito a sua ajuda financeira, automaticamente esse país já está sinalizando para os Estados Unidos que ele está apoiando o sistema capitalista. Então, o capitalismo ele foi se expandindo pelo mundo, e o país que ele não sinalizasse para os Estados Unidos que não queria essa ajuda financeira, automaticamente ele já ficava ali meio que intitulado ao socialismo. A regionalização da velha ordem mundial, né, criada pelos Estados Unidos, ela vai dividir o mundo em 3 mundos, onde o primeiro mundo são os capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo são os socialistas, né, e o terceiro mundo são os capitalistas subdesenvolvidos. Quando que essa velha ordem mundial ela vai acabar? Exatamente em 2 datas. Preste atenção. Em 89 e 91. 89 a gente vai ter a queda do Muro de Berlim. Então a Alemanha, que antes é oriental e ocidental, ela vai passar a ser uma única Alemanha em 89. E em 91 a gente vai ter decretado o fim mesmo, né, da União Soviética. Então a União Soviética ela deixa de ser uma ameaça para os Estados Unidos, e aí de fato a gente vai ter o surgimento da nova ordem mundial. Aqui, né, nesse slidezinho eu coloquei, para vocês terem ideia, ilustrei a questão da bipolaridade, que é os Estados Unidos contra a União Soviética, onde de certa forma a gente vai ter o avanço do capitalismo, né, em escala mundial. Por isso que a União Soviética ela sai de campo, né, em 91. E o surgimento da nova ordem mundial. Nós estamos, né, vivendo na era
nova ordem mundial, onde o mundo ele está sendo dividido em várias zonas de poder, tá? E essa nova ordem mundial ela é marcada pela consolidação da globalização, onde devido a essa economia acelerada, a gente vai ter uma ampliação da circulação de mercadorias, serviços, pessoas, né? Então, isso tudo vai fortalecer a integração global, né, das pessoas, dos povos. Outro traço marcante é o neoliberalismo. Nesse neoliberalismo, a gente vai ter um Estado que ele é pouco interventor, tá? Ele vai intervir muito pouco nas decisões de mercado, e quando esse Estado ele intervém pouco nessas decisões de mercado, ele vai facilitar, de certa forma, o capitalismo e as grandes privatizações, né? Um exemplo aí, a gente tem a Vale, né, privatizada, a Petrobras, que é parte privatizada, parte pública. Então, quando o Estado ele deixa de ficar intervindo muito nessa economia, ele vai criar todas as condições para o neoliberalismo, que é uma das características dessa nossa nova ordem mundial. Na nova ordem mundial, nós vamos ter a multipolaridade. Na multipolaridade, o mundo é dividido em 4 zonas de influência, tá? E essas zonas de influência, gente, elas são divididas de acordo com o poder econômico desses países. A gente pode caracterizar mesmo essa multipolaridade pela questão econômica. Quanto mais PIB, né, que é o produto interno bruto, um país tiver, maior influência ele vai ter sobre os outros. Então nós vamos ter os Estados Unidos, que vai influenciar a América, a Alemanha, que vai influenciar a União Europeia. Eu coloquei a União Europeia aí, mas né, que também tem muitos países hoje que já influenciam. O Japão, que vai influenciar a Ásia e a Oceania. E depois do ano 2000, a gente também vai ter a China, né, aí na Ásia, junto com o Japão, sendo grande potência econômica. Já na unipolaridade, a gente vai ter o mundo com apenas um polo de poder. Aí, nessa lógica, a gente vai pensar na influência bélica, militar, que os Estados Unidos têm sobre o mundo. Os Estados Unidos impõem seu poder através do apito, né? Vamos colocar aí, através do poder bélico. Quando a ONU ela fala, né, com os Estados Unidos, não, a gente vai manter a paz, a gente não vai invadir o Iraque, né? Os Estados Unidos vai lá e quer impor seu poder, né? Porque é o país que tem mais poder bélico no mundo. Os Estados Unidos vai lá e invade o Iraque. Então, esse aí é a segunda forma, né, de influência que a gente vai ter no mundo. E a terceira vai ser a polaridade. Bom, o primeiro critério a gente percebeu da multipolaridade economia. O segundo, da unipolaridade, vai ser a questão bélica, né, militar. E a polaridade, a gente vai ter vários critérios. Então, ele é o mais recente de todos. Mas não existe um ordenamento. Esse país vai ter uma certa influência por causa da economia. Não. Os critérios eles podem ser de ordem política, ambiental, religiosa, social. Então, nessa etapa aí, o que a gente vai ter? Eu vou até passar para o próximo slide aí. A gente vai ter o que nós chamamos de desordem mundial, né? O nível de poder dos países agora é medido pelo seu desenvolvimento científico, tecnológico, destaque, né, para as áreas de informática, biotecnologia, como está explicando aqui no slide. Então, a gente não vai ter uma forma só de organizar esse mundo, né, de um país influenciar o outro. Nesse mesmo cenário, né, na década de 90, na nova ordem mundial, nós vamos ter o surgimento dos blocos econômicos. Então, os blocos econômicos, né, é mais de um país, né, não pode ser um só, que eles estabelecem alguns acordos e esses acordos vão beneficiar ambos esses países que participam desse bloco econômico. Nós vamos ter os níveis dos blocos econômicos. Bom, como é que são esses níveis desses blocos econômicos? A zona de livre comércio. Quando nós temos a zona de livre comércio,